Quando alguém fala assim para você, eu estou numa sala de aula, o que é que lhe vem à cabeça? Quando a gente está contando uma história, situando as pessoas, enfim, contando uma história qualquer, a pessoa que está ouvindo, ela acaba formando algumas imagens, né? E quando a gente fala, estou na sala de aula, que tipo de imagem vem na sua cabeça? Pode ser que na sua cabeça venha uma imagem como essa daqui. Ou, para outros, a imagem que vem é esta aqui. Quem atua numa área mais aplicada, mais de tecnologia, pode pensar numa coisa desse tipo aqui, que é um laboratório. O laboratório também pode ser uma sala de aula. Quem busca aulas mais participativas, em ambientes menos formais, pode pensar numa estrutura de sala de aula que está se assemelhando a esse tipo aqui. Ou uma rotina onde os alunos vão estar naturalmente durante a aula conversando, participando, discutindo, como mostra aqui. Na verdade, a gente está olhando para espaços de sala de aula mais convencionais. A gente tem aprendido nesse tempo de pandemia que a aula também pode ser feita num outro ambiente, ela pode ser feita através do computador. Então, o espaço da sala de aula vai ser um espaço diferente. Mas o que eu gostaria de trazer nesse vídeo é uma ampliação desse conceito. Não só no conceito de sala de aula como espaço de aprendizagem, mas também no conceito de aula, de um sentido mais amplo. O que é uma aula? Uma aula é um momento do tempo das pessoas em que as pessoas estão aprendendo. Elas podem estar aprendendo numa sala de aula convencional, como aquelas primeiras que eu mostrei. Pode ser num auditório mais solene, como a segunda figura que eu mostrei. Também. A aula pode ser uma aula de laboratório, onde você faz ensaios, onde você faz experimentos. Também. Mas a gente tem que olhar essa aprendizagem como uma coisa muito mais ampla. Então, por exemplo, se a gente programa uma visita dos alunos a um museu de arte ou a um museu de ciências, existe aprendizagem? Existe. Então, é aula. Se eu programo um passeio pela cidade para que as pessoas observem o comportamento das outras, para que as pessoas entendam a arquitetura, para que as pessoas entendam o fluxo das pessoas, para que as pessoas comecem a perceber a tecnologia presente na cidade, é aula? É aula. Então, a aula pode ser dada na rua? Pode. Pode ser dada próximo a um monumento a céu aberto? Pode. Então, é necessário que a gente aprenda a olhar a aula de uma maneira diferente. A própria migração do conteúdo de muitas coisas para o ambiente digital, a própria possibilidade de uma aula mais expositiva, ela ser feita da minha casa, com os alunos na casa dele, ou uma aula já gravada que o aluno vai assistir na hora que ele quiser, vai tirando um pouco a importância daquele ambiente mais tradicional da sala de aula, aquele ambiente mais da aula presencial. E aí a gente começa a subverter o conceito de aula. Aí a aula passa a ter um outro significado. O momento da aprendizagem, seja ele um momento de aprendizagem coletivo, onde os alunos estão realizando um experimento, ou os alunos estão discutindo, realizando um debate. Aí a gente começa a mudar e a olhar a configuração da própria escola de uma maneira diferente.
A escola não vai ser mais aquele espaço cheio de salas de aula com lousa e aquelas cadeirinhas todas enfileiradas. Ela vai precisar se reconstruir esse espaço. Ela vai precisar ter mais espaços de diálogo, mais espaços de participação, mais espaços de experimentação, que podem acontecer dentro da escola, mas fora da escola também. Dentro da escola, a escola precisa pensar numa estrutura que é diferente daquela estrutura que é a que a gente tem hoje. Por quê? Porque os momentos de ensino presencial, eles vão ter que favorecer a relação entre as pessoas, eles vão ter que favorecer atividades que sejam atividades mais envolventes e mais participativas. É por isso que a gente fala aqui dos espaços de aprendizagem, e sempre no plural, espaços, porque a aprendizagem ela não vai acontecer somente naquela sala de aula convencional. Então, no início da pandemia, a gente até fez um vídeo aqui e falou, olha, nós migramos para um ambiente e quando a gente sair dele, a escola vai ter mudado, a gente vai ter mudado. E uma das consequências é a gente ter que repensar o próprio espaço da escola. A própria função da escola, ela vai ter que ser repensada, ela vai ter que ser reorganizada. O professor vai ter que também perceber a diferença do seu papel. Então, aquele professor que expunha matéria, ele tem que começar a pensar em outras formas de expor a matéria, usando os recursos tecnológicos e usando o momento presencial exatamente para conviver, para a aprendizagem conjunta e não simplesmente para a transmissão de um conceito. Esse momento ele pode ser feito de maneira remota usando a tecnologia. Mas o momento do encontro, o momento presencial, que a gente vai voltar a ele, né? Algum dia. A gente está voltando aos poucos ao momento presencial, a gente vai voltar a ele. Mas ele tem que ter um outro significado, ele tem que ter uma outra abordagem. Então, o fato do aluno deixar a casa dele, onde ele pode assistir vídeos, fazer exercícios, até interagir com os colegas de alguma maneira, você tirar ele desse ambiente e levá-lo para a escola tem que trazer alguma coisa de diferente. E aí a escola muda a sua arquitetura, ela muda o seu espaço, o professor muda o seu papel, muda a sua função, o aluno também tem que mudar, porque ele tem que entender que a importância dele estar naquele espaço conjunto, espaço de convivência, espaço de aprendizagem também, e a própria estrutura da educação, ela vai ter que mudar. E aí a gente volta numa outra questão, porque normalmente, grande parte dos professores de escolas públicas, mas principalmente das escolas privadas, eles são remunerados por quê? Pelas aulas. Só que aula, ela vai ser um dos conceitos que vão mudar. Então, todos esses espaços de aprendizagem, eles vão ter que fazer parte da escola, eles vão ter que fazer parte da experiência, mas vão ter que fazer parte também do salário do professor. Porque o professor vai ter outros papéis, vai ter outros meios, vai ter outras funções e ele tem que ser remunerado de acordo com aquilo, adequadamente, inclusive. Não só simplesmente pela aula que ele dá, porque o conceito de aula é um conceito que, aos poucos, vai ser modificado. A tecnologia já vinha apontando nessa direção e a pandemia, que acelerou todo esse processo da gente incorporar de vez a tecnologia na educação, ela traz essa necessidade urgente de que todos os professores, todos os diretores, coordenadores, pensem a educação de uma maneira mais ampla e de uma maneira que a tecnologia esteja presente, ajudando a educação, ajudando a interação das pessoas e trazendo mais significado para aquele momento em que o aluno está dentro daquele espaço físico, sala de aula. Ok? Era esse o recado de hoje. A gente vai voltar nesse assunto. A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau. Os assuntos são apresentados aqui de maneira bem resumida e bem simplificada, mas eu sempre deixo referências bibliográficas aqui embaixo na descrição do vídeo.